Olá, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos falar dos tipos de opinião do auditor, certo? Então, a finalidade do auditor, quando ele é contratado, é no final do seu trabalho de auditoria, ele consiga emitir a sua opinião. Então, a auditoria, ela começa desde o seu planejamento, que é a sua fase inicial, e como nós falamos, o planejamento, ele sempre está acontecendo, tá? Então, durante as fases de auditoria, que vai através da aplicação de testes, né, que é de tudo, toda a metodologia que o auditor irá utilizar para realmente respaldar a sua opinião, as suas evidências, né? Só recordando o que é a evidência são o quê? Ela tem que ter duas características, ela tem que ser suficientes e apropriadas. Suficiente no sentido de quantidade, ou seja, quanto mais testes o auditor aplicar, né, mais será a sua segurança razoável quanto à análise das demonstrações contábeis. E, vamos dizer assim, a suficiência apropriada, né, exatamente, quer dizer o quê? A qualidade das informações. Então, o auditor, pessoal, após a emissão de seus papéis de trabalho e finalizando o seu trabalho, que ele vai encerrar com o parecer de auditoria, que hoje nós chamamos de relatórios de auditoria, então, a primeira opinião que ele vai emitir é a opinião não modificada, ou opinião sem ressalva, ou opinião limpa, ou a opinião padrão. O que isso quer dizer de acordo com a NBCTA 700? Ou seja, essa opinião não modificada, opinião sem modificações, é a opinião que expressa pelo auditor quando ele conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os seus aspectos relevantes, ou seja, de acordo com a estrutura do relatório financeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o auditor, durante a aplicação dos seus testes, durante toda a sua metodologia utilizada, ele não encontrou nenhuma distorção relevante que pudesse comprometer aquelas demonstrações contábeis, tá? Então, quando ele não encontra nenhuma distorção relevante, quando ele realmente, através dos seus testes aplicados, tem uma segurança razoável, ele irá aplicar uma opinião não modificada ou sem modificações. Ou seja, é uma opinião limpa, diante de todos os testes que ele aplicou, diante de tudo que foi. Agora, realmente, por isso que o auditor, pessoal, em um dos seus parágrafos, ele tem que dar uma declaração que realmente ele aplicou toda a metodologia, que realmente a auditoria foi realizada. Por quê? Porque ele tem que passar a veracidade do que ele auditou. Ele tem que passar clareza, ele tem que passar credibilidade. Então, a opinião não modificada ou sem ressalva é esta, quando o auditor aplica todos os testes e obtém uma segurança razoável que as demonstrações contábeis estão livres de quaisquer distorções relevantes, quer no sentido de erro ou fraude. E aí, pessoal, um outro tipo de opinião é a opinião com modificação. Não é que quer dizer que o auditor vai mudar a sua opinião. Ou seja, a opinião com modificação é quando o auditor encontra distorções relevantes. E o que seria distorções relevantes? Quer dizer o quê? É aquilo que o auditor encontrou, tá? Que está diferente de aquilo que deveria ser. Então, essa diferença nós chamamos de distorções relevantes. Ou seja, nós temos que pensar o seguinte: vamos dizer que o auditor, ao examinar as demonstrações contábeis, tá? Exatamente, em uma determinada conta, ele encontrou uma distorção relevante. Digamos que uma conta caixa, ele encontrou uma distorção relevante. Então, esse tipo de opinião modificada, ela tem característica. Há três tipos de opiniões modificadas a saber: a opinião com ressalva, que nós vamos explicar aqui para vocês, a opinião adversa e a abstenção de opinião, tá? Então, o auditor, quando se depara com essas distorções relevantes, ele vai realmente observar, ele vai ter que fazer a primeira pergunta: existe distorção relevante? Tá, a primeira pergunta é essa. Essa distorção relevante, ela realmente ela é generalizada individualmente?
ou ela é generalizada em conjunto? E aí, com essa base dessas respostas, ele vai dizer se ele vai aplicar uma opinião com ressalva ou uma opinião adversa ou uma opinião com abstenção, tá? Então, realmente o auditor tem que pensar na natureza de assunto que deu a modificação, ou seja, se as demonstrações contábeis apresentam distorção relevante, no caso de uma impossibilidade de obter evidência na auditoria. Lembrando que evidência de auditoria ela tem que ser suficiente e apropriada, tá? Suficiente no sentido de quantitativo de aplicação de testes e apropriada no sentido da qualidade da informação, tá, pessoal? Então, essa evidência ela tem que ser suficiente contra a distorção relevante. E o seu julgamento, claro, né, do auditor, sobre a disseminação de forma generalizada, ou dos efeitos possíveis desses assuntos das demonstrações contábeis. Então, vamos conhecer, tá, as circunstâncias que levam o auditor a mudar a sua opinião. Ou seja, ele vai mudar a sua opinião quando? Conclui que, com base na evidência de auditoria obtida, que as demonstrações contábeis como um todo apresentam distorções relevantes. Ou não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir que as demonstrações contábeis como um todo não apresentam distorção relevante. Vamos já ver o que quer dizer isso, ou seja, o que seria uma distorção com ressalva? Nós já sabemos que a com ressalva ele já encontrou uma distorção relevante, tá? Ou seja, a com ressalva é quando ele encontra em apenas uma conta algo que está distorcido, algo que tem essa discrepância na informação. Então, aquilo ali não está generalizado, não vai afetar as outras contas, não vai afetar as outras demonstrações. Então, ele vai realmente emitir um parecer com ressalva. Ou seja, ele vai, de acordo com as evidências que ele aplicou, com os testes que ele aplicou individualmente, ele percebeu que aquela conta ali, vamos dizer, uma conta estoques, né, que ela apresentou uma distorção, mas ela não vai influenciar em conjunto as outras contas, as outras demonstrações. Então, ele vai emitir uma opinião com ressalva, tá? Exatamente. E aí, pessoal, quando ele não consegue, quando não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente da auditoria, que vai fundamentar a sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes. Ou seja, e aí também ele vai aplicar uma opinião com ressalva. Ou seja, por mais que ele não tenha aquela segurança, que ele não tenha aquela certeza que os mínimos de testes aplicados, mas ele conseguiu realmente, através, observar que aquilo ali não vai prejudicar generalizado, ele dá uma opinião com ressalva. E aí, a opinião adversa, pessoal, quer dizer o quê? Quando o auditor deve expressar uma opinião adversa, quando ele tem tido evidência de auditoria apropriada suficiente, conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes. Vamos dizer o seguinte, que no balanço patrimonial o auditor olhou todas as contas, olhou caixa, olhou estoque, olhou duplicados a receber, olhou imobilizado, olhou as contas do passivo. E verificou que aquelas distorções não eram pontuais em apenas uma conta, tá? Ele encontrou distorção na conta estoques, encontrou distorção nas contas duplicadas a receber, encontrou distorções nas contas fornecedores, encontrou distorções nas contas empréstimos bancários, ou seja, aí ele vai emitir uma opinião adversa. Por quê? Porque essas distorções elas estão generalizadas, tá? Então, elas não estão em apenas uma conta, elas acontecem generalizadas, elas estão em todas as outras contas. Então, pessoal, qual a diferença de uma opinião com ressalva de uma opinião adversa? A opinião com ressalva, ela acontece quando ele encontra uma distorção, apenas uma conta, e ela está individualmente, ou seja, ela não é característica de generalidade, ela não vai atingir as outras demonstrações contábeis. E quando ela é adversa? Quando ele encontra distorções em várias outras contas. E aí ela se torna adversa, tá, pessoal? Então, cuidado com isso. Tem distorção? Tem. Já sabe que a opinião vai ser modificada, tá? Com modificação. A com ressalva, quando é apenas uma conta, ela não está generalizada. A adversa é quando ela atinge mais de uma conta no seu conjunto, ou seja, ela está generalizada, tá?
E a abstenção de opinião? Ou seja, a abstenção, o auditor vai se abster de dar uma opinião quando não consegue obter evidência, ou até mesmo quando aquele mínimo que ele consegue obter não lhe dá uma segurança razoável para que ele possa fundamentar a sua opinião. Então, e aí ele pode concluir que os efeitos dessas distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes e generalizadas, tá, pessoal? Então, digamos que ele realmente encontrou uma conta lá, vamos dizer, de estoques, e encontrou uma distorção relevante e não conseguiu evidência suficiente, tá? Quando ele não consegue essa evidência suficiente, realmente ele não tem como se dar vamos dizer assim, o seu julgamento fica prejudicado, então ele vai se abster da opinião, tá? Agora, se realmente ele consegue obter uma evidência, por mais mínima que seja, e no seu julgamento ele possa concluir que aquilo ali vai afetar individualmente, tá? Aquela conta, ele vai dar uma opinião com ressalva. Mas quando ele não consegue evidência e ele vê que aquilo vai afetar generalizado, ele vai dar uma abstenção de opinião. O interessante, pessoal, nós observarmos que a maneira como acontece essa abstenção, isso pode influenciar exatamente os interessados, os usuários da informação, tá? Como assim pode interessar? Por exemplo, quando a administração ela se nega a fornecer algum tipo de documento, isso já é interpretado de uma outra maneira pelos usuários. E aí o auditor vai ter que relatar isso na sua base que ele chegou, a sua base da fundamentação para ele emitir aquela opinião. Agora, digamos assim, que houve uma enchente na empresa, ou então houve um incêndio não criminoso que queimou os documentos, ou então o documento está para o escritório de contabilidade e não pôde chegar a tempo. Então, claro, já vai ter uma outra interpretação, o porquê da opinião do auditor ser adversa, tá, pessoal? E aí que nós trouxemos um quadro, só para nós finalizarmos, ou seja, quando ele vai emitir uma opinião com ressalva, uma opinião adversa e uma opinião com abstenção de opinião. Ou seja, se a opinião, se a distorção ela é relevante, mas não generalizada, ou seja, ele vai emitir uma opinião com ressalva, ou seja, apenas naquela conta, ela não vai causar efeitos em outras contas, ela tá, com ressalva. Se as distorções elas são relevantes e generalizadas, ou seja, elas acontecem em várias outras contas, aí ele vai dar uma opinião adversa. Ou seja, quando é que ele tem a impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada suficiente? E aí, se ela é uma relevante, mas não generalizada, ele consegue realmente o mínimo de testes aplicados, aí vai ser uma opinião com ressalva. E quando ele realmente não consegue com seus testes aplicados, ele não consegue identificar, ele não consegue ter aquela segurança razoável dentro das evidências suficientes apropriadas, ele vai se abster da opinião. Então, pessoal, é muito simples, ou seja, o auditor ele é contratado para emitir uma opinião no seu final da auditoria. Tá? Então, fica aqui a dica. As NBCTs e a NBCT 700, que é a opinião sem modificação, tá? Que é a opinião sem ressalva, opinião ou opinião padrão, e a NBCT 705, que refere-se à opinião com modificação, que nós temos os três tipos, né? A opinião com ressalva, a opinião adversa e a abstenção de opinião. Lembrando, tá? Se realmente não for atingir em conjunto, opinião com ressalva. Se atingiu mais de uma conta, ou seja, ela está generalizada, opinião adversa. Se ele não consegue evidências apropriadas e suficientes, ele se abstém da informação. Então, pessoal, era isso, o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.